E vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente poder começar. Deixa eu ver, vocês estão vendo a minha tela aí? Que está no lugar errado, devia estar aqui. Sim, eu estou vendo, mas está um pouco pequena ainda, né? Agora deve Agora estar, né? Isso. Bom, então a gente vai começar a parte terceira do Livro dos Espíritos, que é a parte que fala sobre as leis morais. Essa parte, ela está dividida em 12 capítulos. Hoje a gente vai começar pelo capítulo 1, que é chamado da lei divina ou da lei natural. Esse capítulo 1, ele está dividido também em 4 subcapítulos, né, que são, primeiro ele fala sobre os caracteres da lei natural, né, conhecimento da lei natural, fala sobre o bem e o mal, e sobre a divisão da lei natural. Então, vamos lá. Bom, falando sobre, então, os caracteres da lei natural, né? A primeira pergunta que o Kardec fez foi assim: o que se deve entender por uma lei natural? Vamos ver quem que vai começar a explicar para a gente o que é uma lei natural. A lei natural é a lei de Deus, né? Isso. A lei de Deus é imutável, né? Não muda nunca. E agora a lei dos homens aqui da matéria está sempre mudando. Isso. Então a lei de Deus ensina o caminho do bem, né? O bem e o mal. Eu acho assim que a gente tem pessoas que não se preocupam em aprender nada, né, sobre espiritualismo, o que somos, né? Sim. Espiritualistas. E então fica assim, fica difícil da pessoa entender as leis, né? Umas partem para os caminhos que não é bom, outras vão, acertam, né? Eu acho assim. Exatamente. Alguém mais gostaria de falar um pouco sobre as leis, o que é uma lei natural, que a gente entende por uma lei natural? Agora eu vou falar o leigo, né? O que eu vejo, a natureza, né? O que eu entendo é natural, natureza, tudo aí. Então, bom, você é professor de biologia, essas coisas assim. Então, nós existe um rito, uma sequência natural, né? E naturalmente vai expandindo. Então, assim como as árvores, os pássaros polinizam, o vento, essa natureza se multiplicando. Para mim, isso é uma lei natural que mais próxima que eu conheço. E o ser humano, essa multiplicação que a gente conhece de casamentos e multiplicação, a criação de filhos. Então, esse é o desenvolvimento natural. Agora, eu não sei o que tem por trás aí. Então, eu só coloquei para colocar o meu ponto de ignorância onde está. Não, é o seu ponto de vista, está ótimo. A lei natural, bom, vamos ver a resposta dos espíritos aqui, né, que eles sabem mais que a gente. Como disse a dona Florinda, a lei natural é a lei de Deus, né? É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, eu acho que essa resposta é bem, assim, interessante, né? Porque ele explica numa frase simples, né? Assim, tudo, né? Como o Renato está falando, assim, tudo que está na natureza foi criado por Deus. Então, tudo que rege a natureza são as leis de Deus, né? E é a única lei de verdade que a gente tem, né? Porque as outras todas são leis que nós criamos, né? Que não somos Deus, né? Então, essa lei
São convenções, né? São temporárias, elas servem por um período, né? Mas sempre vão mudando, né? E é interessante ele falar assim que a lei de Deus, né, indica o que deve fazer ou deixar de fazer. Assim, aí a gente tem que pensar, nossa, mas será que a gente sabe quais são todas as leis de Deus, né, para a gente poder seguir, né, saber o que a gente tem que fazer ou o que não tem que fazer, né? Essa é uma questão interessante. Ele vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, acho que eu vou deixar para depois. Vou passar para a pergunta seguinte, já que eu já pus aí na tela, que o Kardec perguntou assim, é eterna a lei de Deus? O que vocês acham? Gostaria de comentar. Sim, eterna. Isso. É isso aí, né, Conceição? Acho que essa pergunta era fácil, né? Sim, é eterna e imutável como o próprio Deus, né? Porque se não fosse eterna, Deus não seria imutável, né? E Deus é imutável, né? Então não pode ter uma lei que mude, né? Ficaria um contrassenso, né? Então a lei de Deus sempre foi e sempre será a mesma lei, né? Bom, aí ele pergunta assim, mas será que é possível que Deus, em certa época, tenha prescrito aos homens o que em outra época, né, lhes proibiu? Será que, assim, mas antigamente as pessoas se matavam, faziam outras coisas, hoje em dia a gente não permite. Será que a lei de Deus também, ela é assim, né? Vocês acham que... Imagina os homens das cavernas, né? Como é que eles seguiam a lei de Deus, né? Será que é a mesma lei que eles seguiam lá é a mesma lei que a gente segue hoje? Conforme o homem foi evoluindo, pelas encarnações sucessivas, foi tomando mais conhecimento dessas próprias leis de Deus, despertando a consciência, porque elas estão na consciência, a lei de Deus está na consciência. Então, nós temos uma leve lembrança do que é certo e errado. Daí, seguindo o que é certo, está seguindo a lei de Deus, pela consciência e pelos princípios, né? Porque muita gente sabe o que é certo e faz o errado. E faz então, o errado. Exato, seria a consciência moral, né? Verdade. Alguém mais gostaria de comentar? Eunice, Dona Florinda? Mandou Jesus, né, que na época ele colocava parábolas, mas elas servem para todas as épocas, né? A cada dia a gente vai entendendo de maneira melhor, pelo nosso desenvolvimento, o decorrer dos tempos, dos séculos. Posso falar? Claro, claro. Eu acho que não sei quem comentou sobre o tempo das cavernas. No tempo das cavernas, eu acho que não existia a consciência que nós temos hoje. Então, eu acho que à medida que o ser humano foi brigando, entendendo, concluindo que o entendimento era mais eficaz, mais eficiente, começou a amadurecer, começou a evoluir. Mas a lei era sempre a mesma, só que quem não conhecia infringiu, fez o que fez, né? Então... Sim. Assim, eu acho que é exatamente isso que vocês falaram, né? Na verdade, a nossa consciência, como falou a Catarina, a Conceição, que foi aumentando, né? A gente vai melhorando, né? A gente vai ampliando a nossa consciência, então a gente vai ampliando o nosso conhecimento da lei de Deus, né? E a gente tem que pensar também que, assim, Deus, como é um ser misericordioso, ele entende a nossa limitação, né? Então, não é que a lei era diferente, mas é que ele não ia cobrar daqueles homens primitivos o que ele cobra da gente hoje, porque não seria justo, né? É como na escola, né? A gente não cobra de uma criança que está no primeiro ano do ensino fundamental um conhecimento de um curso superior, porque não é justo, né? Assim, e Deus deve seguir, né? Essa mesma lógica, né? Porque senão não seria justo, né? Como o Renato falou, Deus é o educador perfeito, claro, né?
Vamos ver a resposta aqui dessa pergunta. Então, será Com e sem dor. Educador com e sem dor. Com e sem dor. Então, ele fala assim, a resposta, né? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas, né? As leis dos homens são imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Né? É isso, né? Assim, a gente segue essas leis desde sempre, consciente ou inconscientemente, a gente está seguindo as leis, dentro da nossa limitação, né? Então, hoje a gente vê que a gente já tem um senso moral muito maior, né, do que a gente tinha 100 anos atrás, né? É fácil ver isso, né? Mas seguramente daqui a 100 anos nós vamos ter um senso moral mais avançado ainda, né? Porque faz parte da evolução, né? A gente não pode pensar que nós chegamos no topo porque nós estamos muito longe do topo, né? Então, as leis vão ser sempre as mesmas, o nosso entendimento é que vai ser diferente, né? Tudo bem? Tranquilo aí? Vamos ver a próxima pergunta. Ele fala assim, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, né? O que elas trazem dentro delas, né? O que são essas leis divinas, né? Concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Então, será que a lei divina é só uma lei moral? Ou ela engloba mais coisas, né? Além do que essa lei moral? A gente estava falando de moral agora, né? Mas será que é só moral, né? Que a gente tem a lei divina, né? Acho que ela engloba outras questões, como a caridade, como o não julgar, algumas outras coisitas assim, não? Isso sem dúvida, né? Mas caridade e não julgar, essa faz parte das leis morais, né? Assim, é a lei de respeito, né, ao semelhante, Ah, então vamos aguardar, vamos aguardar. Tá certo, Conceição, é isso mesmo. Me veio a palavra ética, eu não sei se ela se encaixa nesse momento. A ética é uma questão interessante, né, assim, porque ela também faz parte da moral, né, assim, não existe ética sem moral, né, apesar de que tem cientistas que acham que sim, né, mas pra gente é estranho pensar em ética sem moral, né, mas tem mais, será que não tem mais coisas? Essa é difícil, hein? Muito difícil. Essa já é um pouco mais difícil, né? Bom, então eu vou ver a resposta aqui, porque tem mais uma coisinha. Então, assim, todas as da natureza são leis divinas, né? Quer dizer, todas as leis da natureza são leis divinas, né? Pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, ele quer dizer que, além das leis morais, né, que são aquelas da alma, né, que ele fala que o sábio estuda e pratica as leis da alma, existem as leis da matéria, né? Então, todas as leis do universo, a lei de atração dos corpos, né, de gravitação, de transmissão de energia, de qualquer lei que a gente puder imaginar, né, no universo, é lei divina, né, porque foi tudo criado por Deus, né? Então, a gente tem essas duas coisas, né, as leis que regem o mundo físico, esse mundo que a gente estuda, né, porque nós estamos num corpo de matéria, mas se a gente estivesse no mundo espiritual, a gente também iria estudar, só que com uma visão um pouco diferente. Essas leis fazem parte das leis divinas também, né? E a lei moral. A lei moral é que já fica mais fácil para a gente, né? Pode falar, Eunice. Eu entendo que até o envelhecimento do mundo, né? Eu acredito que entre nessa lei, né? Isso. Uhum. Todas as leis de evolução, né, que implicam, né, em transformação de matéria, por exemplo, o decaimento dos elementos químicos, que está relacionado com o envelhecimento de matéria, tudo isso faz parte da lei divina, né? A lei de atração dos corpos, tudo isso é lei divina. Tudo bem?
Beleza. Alguma outra coisa? É porque a gente sempre lembrar, né, que Deus criou tudo, né? Então, Deus criou tudo, tudo é lei divina, né? Ele tem uma explicação, porque essa questão realmente é uma questão mais difícil, né? Então, ele vai explicar um pouquinho, né? Mas aí ele pergunta só mais uma coisinha, assim, antes. Ele fala assim, é dado ao homem aprofundar umas e outras? Quer dizer, será que a gente pode aumentar o nosso conhecimento sobre as leis da matéria e as leis da alma? O que vocês acham? Ups. Certamente. Eu acho que a inteligência que a gente vai desenvolvendo, a curiosidade, a investigação, nós pesquisadores, a gente... qual é a composição da matéria? Oxigênio, nitrogênio, tudo isso aí foram conhecimentos que a gente foi entendendo e foi dissecando as coisas. Então, foi dado esse conhecimento, essa faculdade para a gente poder justamente fazer esse desenvolvimento, tentar entender as origens, né? Que a gente já domina bastante tempo isso, muitas coisas. Sem dúvida. As sequências, as obras de arte, né, que Michelangelo, por exemplo, fez. Michelangelo e o Leonardo da Vinci, os dois expoentes, aquela espiral, aquela resolução do homem, aquelas medidas excepcionais que Da Vinci identificou, isso foi através da pesquisa e ele viu isso se repetir na natureza. Então, ele investigando, ele viu que essa é uma regra que existe na natureza, né? É uma lei natural. Tem uma lógica nisso, ou tem uma repetição. Cromossomos, que a gente agora está com DNA e está fazendo muito mais de outras investigações que está trazendo outros conhecimentos para a gente, para entender um pouco melhor. Até 500 anos atrás, ou mais, antes disso, achava-se que a Terra era o centro do universo. Depois é que começou a ver que o negócio era diferente, né? Isso, então, foi aos poucos, a invenção da pólvora, o descobrimento da pólvora, o que os romanos fizeram, né? Aqueles aquedutos, aliás, e são compreendendo a natureza, que usa-se a natureza para multiplicar-se os confortos para várias coisas, química, tudo isso, matemática, música. É isso mesmo. Tem muito conhecimento, né? Então, assim, quando ele pergunta se é dado ao homem aprofundar-se, né, nessas leis, é como a gente falou, a gente está aprofundando nas leis da alma, né, que a gente está melhorando o nosso entendimento da lei moral, e, ao mesmo tempo, a gente está se aprofundando nas leis da matéria, né? Compreendendo cada vez mais o mundo, né, que nos cerca, né, onde nós estamos encarnados agora, né? As leis de evolução, né? Eu ia perguntar se... Ana, você que gostaria de comentar alguma coisa? Meus cachorros, você quer comentar aqui? Desculpa. Ana, você está falando alguma coisa que eu não estou escutando? Estou com dificuldade de ouvir, eu estou achando. Agora eu estou escutando. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre essa ideia da gente poder aprofundar os nossos conhecimentos? Sim, essas leis, as leis de Deus, nos dá... E a nossa oportunidade do momento de estar estudando esse assunto, e com relação ao espiritismo, a gente tem a oportunidade de conhecer as leis um pouco melhor que a maioria das pessoas, né? E eu acho que, assim, a lei física, não, a lei...
me perdi. Mas eu acho que tudo engloba Deus, os conhecimentos, as oportunidades, estamos aqui estudando, conhecendo a vida, o mundo espiritual, a vida do espírito, e com isso a gente tem melhoria no humano, com certeza. Eu acho que as pessoas melhoram muito. Sim. Sim. É o único jeito da gente melhorar, né? É a gente estudar. Deixa eu falar uma coisa, eu estou com dificuldade, eu acho que o microfone aí está muito baixo para a minha audição. O meu... Estou com muita dificuldade. É que acho que você tem que aumentar o seu volume, Ana. Ah, está no máximo, não estou ouvindo. Eu precisei... Está muito bom. Eu escuto muito bem também. Eu estou com 40% aqui. Eu estou com dificuldade. Mas talvez você não esteja bem conectado, Ana. Dá uma olhada se ele está bem conectado no local certo. Que às vezes a gente coloca e ele não vai até o final. Dá uma olhada. Não, o som meu está no máximo, mas eu estou achando que está baixo hoje, não sei. Talvez seja... Acho que é meu aparelho, quem sabe. Esses computadores, às vezes, eles enganam a gente. Desculpe, eu não soube me expressar bem sobre o assunto de hoje. Estou aprendendo. A sua explicação está ótima, porque realmente é isso mesmo, né? A gente está todo mundo aprendendo, então, quando ele fala assim, é dado ao homem aprofundar, é claro que é dado, né? Porque por isso que a gente está aprendendo. É o estudo diário, é a vida diária, o nosso dia a dia é um aprendizado, né? E a nossa melhoria com o próximo, com os nossos familiares, os desafios, é um aprendizado. Isso. Não é? Porque além do aprendizado, a gente no dia a dia tem a prática também, né? Que a gente está praticando. É a prática, Exatamente. Então, assim... Com certeza, nós nos tornaremos daqui um pouco melhor. Isso. Eu acho que o Espiritismo é uma escola de vida, que cada dia você evolui, aprende, você vai se transformando, vai melhorando. Com certeza você vai respeitando mais o próximo, sendo mais solidário. É isso que eu estou percebendo. É isso também que me encanta no Espiritismo, sempre foi isso, assim, desde que eu me reconheço por gente, né, espírita. E eu vejo na doutrina, mudando um pouco de assunto, eu vejo na doutrina, é uma das doutrinas que mais auxilia o próximo necessitado. Em todas as filosofias de religiões, eu acho que a nossa é a mais solidária, a mais humana, a mais que entrega a mão, que vai à luta, que levanta, que cobre, que alimenta. Eu acho que a nossa é muito melhor, comparando. Desculpa, mudei o roteiro. Bom, eu também acho, Ana, assim, mas isso faz parte do nosso aprofundar nas leis divinas, né, do nosso entender as leis divinas, porque quem é espírita, a gente tem uma visão um pouquinho além, né, da lei divina do que muitas outras religiões oferecem. Com certeza. E as outras religiões oferecem uma visão limitada até da grandeza de Deus, né? Com certeza, é verdade. Então, a gente tem uma visão maior, né? Então... Com certeza. E graças a Deus nós estamos nesse caminho, né? Sim, seguramente. Eunice, pode falar. Diga. Eu estava pensando agora que assim que a gente desencarnar, a gente entende que a gente, mesmo desencarnado, a gente não morre, e aí a gente entende que a gente pode continuar ajudando, e isso vai ser um processo mais rápido, né? Mais pessoas que a gente vai se conectando e tendo esse entendimento, né? Então, isso faz parte e ajuda muito na evolução. Isso, porque a gente já está sabendo que não vai acabar, não é a morte que vai interromper nosso estudo, né? O contrário, né? A morte só vai dar a gente para mais estudo, né? E para mais trabalho, e para mais aprendizado. A gente vai estar mais livre, né? Imagine esses grandes médios, a liberdade que tem de estar atuando em outros países, em tudo quanto é parte, né? Verdade. Isso é muito bom. Com certeza. A certeza que a gente tem é que, sendo ou não sendo espírita, todo mundo vai passar por isso. Não, todo mundo vai passar, mas a gente tem essa vantagem que a gente tem consciência. Tem consciência.
Mas tem pessoas que elas são muito caridosas, independente de elas terem consciência ou não, né? Eu vejo alguns exemplos muito, muito bons mesmo, em outras religiões que eles se doam bastante também, né? E talvez eles tenham já talvez uma outra vinda, talvez eles já estejam preparados para fazer parte já mais consciente dentro do espiritismo mesmo. Não, esse conhecimento para nós é uma vantagem, mas ele não é uma coisa assim que só para nós serve, né? Porque assim tem que fazer. As pessoas eu sempre, às vezes, quando às vezes me perguntam, eu sempre comento assim que a gente vê assim, onde as pessoas são mais igualitárias, normalmente são nos países europeus. As pessoas são muito assim, elas têm um senso de igualdade, de justiça muito avançado, e a grande maioria é ateu. A maior parte das pessoas lá nesses países é ateu. Você fala assim, mas por quê? É porque eles têm um senso moral intrínseco, né, dentro deles, né, que quando desencarnar, isso vai fazer diferença, seguramente, né? Mesmo que eles não acreditem nesse momento que existe vida após a morte, eles já têm esse senso moral desenvolvido, né? Isso, para mim, é uma coisa muito interessante, assim, né? E é o contrário, né? Tem país que se diz, assim, extremamente católico e pratica só barbaridade, né? Você vê que a coisa não é tão simples, né? Kardec era francês, eu não sei como que é o espiritismo na França. Né? O espiritismo é bem pouco desenvolvido na França, né? Muito pouco desenvolvido, né? Existe, né? Mas é muito pouco desenvolvido. Eu não sei qual é o país que tem mais, onde que está mais o foco, onde tem maior aderência, onde tem maior vibração. Isso eu não sei. O espiritismo é no Brasil, né? O Brasil é o país que mais tem espírita no mundo. Existem espíritas no mundo inteiro, né? É verdade. Sim. Mas o Brasil é seguramente o país que tem mais espíritas. Interessante, né? Interessante. Bom, a pergunta, então, era assim, dado ao homem aprofundar umas e outras, né? Quer dizer, o estudo das leis da matéria e das leis da alma, aí o espírito responde, mas uma única existência não lhe basta, né? É o que a gente estava comentando agora, né? Assim, é claro que a gente consegue, né? Mas seguramente uma vida só não vai ter jeito, né? Inclusive, você falou uma coisa interessante. Muitos conhecimentos eles foram vindo aos poucos, né? Engenharia, medicina, ultimamente já a questão de 100 anos é psicologia, mas a neurociência agora é uma coisa mais recente, né, de se conhecer um pouco mais o que tem dentro do cérebro, a própria educação mesmo, né? Processo educativo, né? A gente fala de taxonomia de Bloom, ela tem 60 anos. E aí o mundo tenta ensinar ao outro, desde que o mundo é mundo, né? Sim. Então, tem isso. Então a gente vai precisar de muitas existências, né, para conseguir. Muitas encadernações. Muitas encadernações, como diria Dercy Gonçalves. Aí, aqui ele tem uma explicação que é meio comprida, assim, eu vou ler para a gente. Aí ele fala assim, né? Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que se precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida, do corpo, bem como as da vida, da alma. São as leis morais. Acho que essa explicação dele é bem boa, né? Assim, e esse finzinho aqui, né, ele explica bem, né? Então, assim, a gente tem as leis que regem a matéria,
que são as leis físicas, né, que as ciências estudam essas leis, e hoje em dia, cada vez mais, a gente vai aprendendo sobre essas leis, né, e tem as leis morais, né, que a gente também vem desenvolvendo bastante, e cada dia mais a gente vai tomando consciência, né, dessas leis morais. É bem interessante, assim, né, a gente comentou já aqui algumas vezes, né, que a evolução da espécie humana é uma coisa admirável, assim, né, porque a gente não evolui, assim, constantemente, num passo só, né, se a gente pegar vamos pegar uma coisa rápida, assim, os romanos, né, que nem são tão antigos assim, né, 2000 anos eles passaram, assim, desde o tempo de Cristo, vamos dizer assim, né, apesar que eles existiam antes, mas desde o tempo de Cristo até chegar à Idade Média, a gente evoluiu 1500 anos, assim, foi bem devagar, depois de 1500 até 1700 foi bem rápido, de 1800 e pouco, né, do tempo do Kardec para agora, é impressionante como mudou, né, a gente, há 100 anos atrás, a gente mal sabia que seria possível voar num avião, né? Hoje em dia a gente vai para a Lua, né? Manda foguete para Marte. Né? Crescimento exponencial. Né? Esse crescimento é verdadeiramente exponencial. Imagina daqui para frente, né? Como vai ser o conhecimento, né? E esse crescimento da humanidade, né? É Deus liberando os espíritos lá para nos impulsionar para que a gente não demore tanto, não é mesmo? Isso. Pegando a régua do espiritismo, no caso, a gente percebe que a educação que a gente tem, formal, escolar, tem gente que não cursou nenhuma faculdade e parece que ele tem uma maturidade espiritual muito maior do que muitos que fizeram mestrado, doutorado. Uhum. Então, quer dizer, dá para entender como é que esse negócio das encarnações, né, dos retornos, né? Eu, por acaso, eu tenho na família, meu pai, ele não fez escola, mas ele era uma pessoa tão assim, sabe, solta, fazia caridade, e ele não teve nenhum estudo, mas ele era muito mais, eu acho que mais evoluído que eu acho. Tive um bom professor, pelo menos, um bom exemplo. Que bom. E seguramente, assim, a gente sempre diz que o espírito, ele também não pode evoluir só de um lado, né? Ele só não pode evoluir só do ponto de vista moral e deixar o ponto de vista intelectual, né? E também não pode evoluir só do ponto de vista intelectual e deixar o moral. A gente tem que evoluir nos dois sentidos, né? Então, seguramente, acho que a gente vai ter encarnações em que a gente vai aprender mais sobre as leis materiais e vai ter encarnações que a gente vai aprender mais sobre as leis morais e praticar também, né? Não é só aprender, é praticar, eu acho. Né? Por isso que eu acho que a gente vê isso, né? A gente vê pessoas assim que falam assim, nossa, essa pessoa não estudou nada, mas ela é muito boa, né? E tem pessoas que falam assim, nossa, essa pessoa não estudou nada, mas ela é muito inteligente, né? A gente vê pessoas fazendo coisas que você fala assim, mas ela deve ter feito algum curso de engenharia para construir esse negócio, e a pessoa não fez nada, né? Aquilo simplesmente é de dentro dela, né? Então, assim, é como ele fala, né? A gente tem que ter muitas vidas, né? Cada vida a gente vai fazer uma coisinha, né? Para no final a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Né? Tudo bem? Algum comentário? Eu posso passar? Posso falar? Pode, claro, fica à vontade. Então, eu acho que em cada encarnação nós evoluímos um pouquinho e em cada área. Sim. É verdade. Eu vejo assim, e graças a Deus, Deus me deu bastante habilidades. Então, eu vejo assim, eu tenho vários conhecimentos em pinturas, artes, e de repente eu fui uma vendedora boa, de repente eu passei por muitos períodos.
e depois eu fui para culinária, também deu certo. Então, engraçado. Mas eu não consegui prosperar em nenhuma área. Mas eu tenho conhecimento em muita coisa, então eu acho que é uma passagem rápida que eu, nesta encarnação, que eu estou fazendo um apanhado de que eu já fui, sabe? E assim, é a evolução. Nós vamos conhecendo, e pedindo a Deus que a gente não erre muito, não cometa muitos erros, para não ficarmos com a pesado para a próxima, não é? Sim. Então, eu acho que tudo isso é evolução espiritual de cada um. Como as crianças hoje estão nascendo super inteligentes, né? Sim. Eu acho que elas vêm inteligentes já para comandar o futuro da Terra, o futuro da pátria, né? Sim. Então, eu acho que o Deus Cristo, está mandando essa meninada super inteligente para seguir o caminho reto e honesto da pátria, né? Sim. Acredito eu. Mas nós vamos acumulando conhecimentos em cada passagem, em cada existência, com certeza. Sim. Hoje a gente já sabe que, antigamente a gente pensava que esse acúmulo de conhecimento, era só aquele acúmulo de conhecimento de matemática, ou de física, ou de uma coisa assim, mas hoje em dia não, né? A gente já sabe que existem muitas inteligências, né? Assim, então, existem inteligência emocional, existe inteligência interpessoal, existem várias inteligências, né? Que a gente vai desenvolver um pouquinho em cada vida, né? Pois é isso aí. A gente trabalha, não é possível, como ele falou aqui no texto, né? A gente fazer tudo isso numa vida só, né? Por exemplo, essa vida eu vou aprender matemática. Eu posso até aprender matemática, mas seguramente eu não vou saber fazer um desenho. Eu vou fazer um desenho daquele homem do palitinho só e mais nada, né? Porque eu não vou ter a menor habilidade com pincel, por exemplo. Né? Sim. Na outra vida eu vou precisar aprender a fazer isso, né? Então é assim que a gente vai virando vida atrás de vida, né? É interessante que a gente sente dentro de si a tua habilidade, não é verdade? Claro. Você percebe a área que você tem afinidade. Desde criança, você já vê que uma já desenha, a outra já quer isso, a outra já tem mente de seguir outros caminhos. Deus deu habilidade para todo mundo para evoluir a Terra, o mundo, e para você se evoluir, para se manter, para manter a sua vida e a sua família, para dar continuidade para a humanidade. É assim. Acho que é assim, né? É porque faz parte do nosso plano de reencarnação, né? Sim. Tem com essas habilidades, né? Que assim, a gente, antes de encarnar, a gente já planeja, né? Falando, nessa encarnação, eu não queria, mas eu vou ser professor. Mas é maravilhoso você dar conhecimento para uma criança leiga. Isso é uma benção. É um pai. Você é um pai na Terra. Brincando, né? Mas é nosso planejamento, né? Então, assim, cumpre a gente esse planejamento, né? Porque o que atrasa a evolução nossa, né? É justamente a gente fazer tudo o contrário do que a gente planejou, né? A gente planeja que vai fazer uma coisa, a nossa encarnação eu vou ser extremamente honesta, porque eu não fui muito honesto na encarnação passada. Aí encarna e continua desonesto, então aí você perdeu. Você desviou o caminho, aí você desviou o caminho, o que você prometeu lá. Ganhou uma chance para recuperar, né, aquele tempo perdido, e perdeu de novo, né? Sim. O ponto é que quando a gente entrou nessa faculdade aqui, nessa existência atual, a gente não sabe que faculdade a gente entrou. Não sabe que disciplinas que a gente queria fazer e nem que créditos que a gente tem que cursar. É o que está aparecendo, chega, você tem que tomar decisão, uma coisa ou outra. E tem que usar as leis que a gente está aprendendo. Né? Então, a gente só tem essa ideia meio inata, né? Como a Ana está falando assim, a gente tem uma tendência, não fala assim, não, essa vida eu gosto de biologia. Seguramente eu devo ter me comprometido a fazer isso, né? Senão eu ia gostar de outra
coisa, né? Então, assim, a gente tem uma ideia, mas a gente não tem certeza de nada, né? Só que isso é importante também para a nossa evolução, né? A gente a gente tem esse problema que a gente tem que encarnar sem saber, porque senão a gente seguramente ia fazer a coisa errada. Isso. Tudo bem? Algum outro comentário? Deixa eu passar para uma outra questão, então. A pergunta seguinte, ele fala assim, são as mesmas para todos os mundos, essas leis divinas? Será que a lei de Deus vale para todos os planetas? O que vocês acham? Gostaria de comentar. Pode falar, Conceição. Olha, eu até pouco tempo achava que mudava de planeta em planeta. Falei, nossa, os planetas são diferentes, a população humana está num estágio diferenciado, tem um conhecimento mais ou menos desenvolvido do que o nosso, então essa aí deve ser outra. E há pouco tempo, não sei se eu vi uma palestra, ou se, não lembro se é alguma coisa que eu li, e dizia que são as mesmas, e eu fiquei assim pensando, ainda não digeri isso, porque aí você me responde, eu passo aí a resposta, porque eu fiquei muito impressionada, que é muita diferença de um planeta para o outro, e as leis de Deus que estão aqui estão lá também. Lógico que eu sei que ela não muda, eu pensava assim, ela não muda no nosso planeta, são essas. Para outro planeta vai ser diferente para aquele planeta. Mas não, são todas iguais, mas eu não compreendo, tá? Nesse momento eu não compreendo, eu só lembro que eu li isso. Alguém pode Mas eu acho que está associada ao adiantamento de cada criatura que habita aquele planeta, não é? A natureza de cada mundo, ela é proporcional ao desenvolvimento espiritual que habita aquele planeta, aquelas pessoas. Acredita? Se a gente for pensar numa evolução mineral para animal, para ser humano, na Terra, nesse microambiente, nós estamos no mesmo ambiente. Então, as leis são as mesmas. Então, a Terra ela faz parte de outros planetas, de outro cosmos, né? Então, eu acho que as leis devem ser as mesmas. As regras são as mesmas. Talvez os parâmetros mudem. Eu não sei como que são as vidas em outros planetas, em outros planetas, mas eu acho que o caminho é único. Os parâmetros é que mudam de acordo com o planeta, mas as leis são as mesmas, eu acho. Sim. Porque não faria muito sentido a gente praticar uma coisa aqui e de repente, peraí, mudou tudo agora? A gente vai para outro lugar, é tudo diferente. Eu entendo, Conceição, essa sua estranheza, assim, mas a gente tem que pensar que Deus é um só, né? Se Deus é um só, ele criou uma lei só. E assim, então, em todo lugar, a lei tem que ser a mesma, né? Não pode ser diferente, né? O que muda, né, como a gente estava comentando, é o nosso conhecimento, o nosso entendimento da lei, né? Nossa prática da lei, né? Mas isso muda por nossa conta, né? Assim, porque é o nosso ponto de vista da lei, né? Mas a lei em si, ela funciona igual, né? Assim, então, por exemplo, os astrônomos, eles estudam galáxias que estão a bilhões de anos-luz da Terra, assim, mas essas galáxias, elas seguem as mesmas leis de gravitação que funcionam aqui na Via Láctea, é a mesma lei, né? Então, eles são capazes, por exemplo, de falar, aquela estrela, ela mede tanto, ela gira em tanta velocidade, ela é composta por tal elemento químico, porque é a mesma coisa, né? Qualquer lugar do universo que você apontar um telescópio vai ser sempre a mesma lei, né? Que todos os corpos vão seguir, né? E isso porque a gente está vendo só o nosso plano, que é o nosso plano material, né? Se a gente pensar em todos os outros planos, né?
menos material que o nosso, também vai ser a mesma lei, né? Sempre vai ser a mesma, né? Afinal, só tem um Deus, né? Eu penso assim, Desculpa. eu penso assim que a mesma água que aqui está na nascente ali, que eu posso chegar ali no rio e beber, ela está totalmente saudável, e se chegar lá no Tietê, é a mesma água, porém em condição diferente, né? Então, eu acho que esses planetas, esses mais evoluídos, é a mesma coisa, só que cada um na sua purificação. Sim. E vão estar em estágios diferentes, vão ter constituições diferentes, mas sempre vão seguir a mesma lei, né? Assim, às vezes tem coisas que a gente não entende realmente, porque a humanidade ainda não está num grau de entendimento muito elevado, né? Então, tem muita coisa que a gente não entende, mas mesmo essas coisas que a gente não entende, seguramente elas fazem parte das leis de Deus, né? Esse conhecimento acho que a gente já tem, né? Que Deus é um só e ele criou a lei, uma única lei, né? Que rege tudo, né? Bom, vamos ver a resposta aqui dos espíritos. Os espíritos falaram assim: a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. É o que estava comentando a Conceição, assim, a gente tem a mesma lei, mas ela é entendida, né, de acordo com o que as populações que vivem em cada planeta. Um planeta mais atrasado é que nem a Terra mais atrasada. A gente entendia a lei de um outro jeito, né? A gente imaginava que o fogo era uma coisa divina, mas o fogo era sempre fogo, né? E é diferente também num mundo muito mais evoluído que a Terra. Eles vão entender coisas que a gente não entende, né? Mas, por isso que, assim, ele fala, né, que é adequado ao grau de progresso dos seres, né? É como eu estava falando, assim, depende da nossa interpretação, né? Mas não que a lei seja diferente, né? A lei é igual para... Tudo bem? Vamos ver aqui que ele continua. E aí tem mais uma pergunta. Ele pergunta assim: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Será que todo mundo pode conhecer a lei de Deus? O que vocês acham? Está acabando. Eu acredito que sim, porque ela está dentro de nós. Nós nascemos, né, com o princípio divino. Então, a todos vai ter oportunidades. Isso. Eu não sei, 200 anos atrás a gente não tinha conhecimento dessa linguagem, dessas terminologias. Nós, falou agora em termos de educação, né, a gente vai acumulando, a gente vai fazendo um acúmulo mecanicamente a gente vai acumulando, algumas coisas a gente vai assimilando, a gente vai adicionando, algumas coisas a gente vai transcendendo, vai acomodando, né? Porque a gente tem uma parte, tem outra, e de repente você fala, poxa, mas isso que eu entendia agora encaixou ou outra coisa que deu para compreender melhor. E tem a aprendizagem chamada de aprendizagem transformadora. Isso é o que a gente domina por enquanto, né? A educação. Que é, de repente, você fala, puxa vida, isso que eu aprendi, eu vou jogar para trás porque isso aqui serviu até um certo ponto. E agora eu vou ter que brigar comigo mesmo, porque contra alguns valores, eu acreditava nisso, e agora eu não... É totalmente diferente, né? Esse é um parto para a gente. Quando a gente viu uma vida inteira, imagina, por exemplo, o pessoal da Alemanha Oriental, que nasceu pós-guerra, que durante 40, 60 anos viveram perante aquele regime, e de repente, da noite para o dia, caiu um muro, e eles se viram, peraí, e agora? Tudo aquilo que a gente aprendeu, como é que fica, né? A aceitação emocional, psicológica, para eles, foi uma coisa que teve que transformar. Algumas pessoas piraram mesmo, né? E outras falaram, puxa vida, era isso mesmo que eu imaginava. Então, esses quatro, simplificando, né, esses 4 níveis de aprendizagem,
Talvez tenha algum outro, não sei, mas é o que, por enquanto, eu domino, que eu enxergo, que eu percebo, né? Sim, exatamente, assim, o conhecimento vai aumentando com o tempo, né? E ele é um conhecimento que vai transformando também com o tempo. Então, agora, assim, Deus criou todo mundo igual, não existe um espírito diferente de outro espírito. Então, se um espírito ele pode compreender a lei de Deus, todos os espíritos podem compreender a lei de Deus, né? Porque senão Deus não seria justo, né? A consciência que ela demora um pouco mais. O tempo demora. O tempo que nem o estudante na escola, né? Todo mundo pode aprender as regras básicas de matemática, mas quem estudar mais, aprender mais rápido, né? E quem não estudar nada não vai demorar mais tempo para aprender, né? Então, é uma coisa mais ou menos nesse sentido, assim, né? Pelo menos que eu entendo. Vamos ver o que ele falou aqui. Ele fala assim: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se dedicam a investigá-la são os que melhor a compreendem, né? As leis de Deus. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto é forçoso é que o progresso se efetue. Quer dizer, todo mundo pode, né? Mas, por enquanto, a gente não consegue compreender tudo, né? Mas vai chegar um dia que todo mundo vai conseguir, né? Tem dois verbos aí, para mim, que remeteu à taxonomia de Bloom, que justamente o nível mais básico é o conhecer. Né? Conhecer não necessariamente você compreende é o segundo estágio. E o terceiro é praticar, exercitar. E o sexto nível é o criar, você criar alguma coisa. Então, conhecer, compreender, e depois eu preciso praticar. As leis morais. Os homens de bem e os que se decidem a investigar são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. Ou seja, esse estágio vai depender de cada um, da velocidade de cada um, da conscientização mesmo. Deus nunca obriga ninguém a nada, né? Assim, ele nos deu o livre-arbítrio, né? Para a gente poder gozar desse livre-arbítrio e se tornar criaturas independentes, né? Se a gente não tivesse livre-arbítrio, a gente não seria a gente, né? A gente seria simplesmente uma cópia de Deus, né? Então, nesse sentido, acho que é uma das coisas que a gente precisa ter consciência de que não adianta a gente querer falar de alguma coisa se a pessoa não tem o conhecimento, ele não vai compreender. Se ele não tiver conteúdos, vocabulários, ou o mínimo para poder piramidar, né, fazer uma pedra outra em cima da outra, ele não vai conseguir compreender, muito menos praticar. Então, é o caso como acontece muitas vezes nas provas que eu fiz no colégio, no ginásio, na faculdade mesmo. O professor ele deu conhecimentos, mas ele não deu compreensão para a gente. Ele não permitiu que a gente compreendesse, ele só deu vocabulário. E aí, de repente, na prova, ele pede uma coisa de aplicação. Vai tirar um zero mesmo. Né? Ninguém consegue. Não consegue. Como diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Vamos conhecer a verdade que é Deus. Isso. E essa verdade vai nos libertar da ignorância. Muito boa a aula de hoje. A gente tem que conhecer, compreender, né? Essas compreender. Coisas e praticar, né? Porque verdade, praticar também. É só conhecer a verdade e a verdade vos libertará da ignorância, né? Exatamente. E completando aí o Renato e a Eunice falaram, a gente tem um finalzinho aí que nós seremos elevados ao progresso efetivo. Então, conhecer, praticar, né? E nos libertar, como a Eunice falou, vai nos levar ao progresso efetivo. Sim. É muito reconfortante saber, assim, que um dia todo mundo vai chegar lá, né? Eu acho que isso é que deixa a gente mais feliz, porque pelo menos a gente não vai ficar para trás, né? Todo mundo vai chegar lá, né? Então a gente vai conseguir também.
Bom, acho que essa era a última pergunta desse primeiro bloco, depois começa já o segundo tópico desse capítulo aí de conhecimento de leis natural, aí a gente pode continuar na próxima semana. Daqui 15 dias, né? Isso, daqui 15 dias, desculpa. Bom, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Ficou claro alguma coisa? A gente está aprendendo, né? Bom, então, eu agradeço. Ao Então. meu ver, deu para entender tudo. Eu não tenho dúvida. Obrigado, Nice. Muito bom. Tá bom, então. Agradeço a presença de todos, desejo um bom fim de semana para todo mundo e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Muito obrigada. Bom, Tchau, gente. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau. com Deus. Até mais, Cláudio. Até mais, Renata. Abração. Até mais. Tchau, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.